Mensagem de Deus para o seu coração. Graças a Deus, graças a Deus. Queridos, vamos compartilhar com você uma palavra de fé para abençoar a sua vida. Preste atenção, nós já fizemos a oração de cura, de libertação, inclusive. Vamos falar um pouco sobre a atmosfera espiritual, ou seja, movendo atmosferas sobre você e sobre o seu lar. Vou começar com o primeiro texto de Gênesis, capítulo 1, verso 28. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: sejam frutíferos, multipliquem e encham a terra e a sujeitem, e dominem os peixes do mar e as aves do céu e todos os seres vivos que se movem sobre a terra. O segundo texto que eu quero ler é Lucas, capítulo 10, verso 19. Eis que eu vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, de forma alguma, vos fará dano. É muito interessante, eu quero destacar essa palavra aqui, domínio, governar. Então a gente vê aqui em Gênesis capítulo 1, 28, que governar, ter domínio, dominar e pisar. Olha que interessante. A gente percebe que assim como Deus ordenou ao primeiro casal, Adão e Eva, que dominasse os peixes do mar, os pássaros do ar, os animais do campo, como diz aqui em Gênesis, né? Assim ele também nos deu autoridade sobre todos os poderes do inimigo. Então nós devemos aprender a exercer essa autoridade sobre nossas próprias vidas, nossa cidade, nossos lares, nossa família, nossas regiões. Pastor Pedro, é interessante essa palavra, ela é muito ampla, a gente quer apenas navegar no raso, vamos assim dizer. Mas é importante a gente aprender e o ouvinte também começar a aprender isso, porque existem muitas batalhas, lutas que a pessoa enfrenta no lar e são forças negativas do mal. Então nós temos que realmente aprender em nome de Jesus, à luz da palavra, não é? a vencer esta barreira, para que aquela atmosfera ruim do mal venha a sair e venha a atmosfera do Espírito Santo da paz e da vitória através de Jesus. É importante a gente compreender o verdadeiro sentido da batalha espiritual. Nós estamos vivendo uma atmosfera de conflito espiritual, como diz Paulo aos Efésios, ele explica muito bem esta situação, que ele diz assim, que nossa briga, nosso conflito maior não é contra a carne e nem contra o sangue, mas sim com esses principados e potestades e forças espirituais neste mundo tenebroso. Então há uma oposição, né, deste mal, desta perturbação espiritual na vida. E o cristão, ele precisa compreender a sua missão na terra. Nós somos aqui, como diz o apóstolo Pedro, apenas peregrinos deste tempo. E enquanto por aqui vivemos, teremos um conflito. E Paulo dimensiona esse conflito em 3 ações. A nossa luta não é contra carne e sangue, ou seja, toda a resistência espiritual está nestas regiões onde se estabelece o grande conflito. Então, você luta contra a carne, que é o conflito interno que você tem com você mesmo, né? Os maiores conflitos mais imperiosos da alma se estabelecem dentro deste perímetro que é a carne humana, e Jesus disse que a carne para nada presta, no sentido de, numa luta e num conflito espiritual, ela é apenas uma ação contrária, e quando a pessoa não tem discernimento, ela acaba confundindo o seu inimigo, que não é com a carne, não é contra pessoas. Atrás da inveja, atrás da maldade humana, existe um agente espiritual. É isso que Paulo fala. Nós temos outro conflito com o mundo, porque o mundo é o antagônico às coisas de Deus. O mundo não compreende as dimensões
da fé espiritual, da fé de um homem espiritual. Tanto que a Bíblia fala claramente que não há discernimento, não é? O mundo não entende as coisas do homem espiritual. Ele tem um sistema. Por isso que a Bíblia diz: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque tudo que há no mundo é concupiscência dos olhos, soberba da vida, não procede do Pai, mas do mundo. Então o grande conflito é o mundo e depois o diabo. Então a carne, o mundo e o diabo são os três inimigos do cristão, né? Exato. Quando a gente observa e analisa isso, você vai perceber que, por mais crente que você seja, por mais posicionado que esteja na presença de Deus, Deus te coloca, como você mesmo disse, numa situação de domínio. O Cristo teve, na verdade, 3 fases do seu ministério, e nós precisamos compreender essas 3 fases para entender qual é a proposta de Deus para um cristão vitorioso. Foi lido Lucas 7, que fala sobre pedir, sobre buscar e sobre bater. Observe isso: pedir, buscar e bater. Está falando de insistência em 3 dimensões, em 3 situações. Por isso que o cristão ele tem que entender que o ministério de Cristo teve 3 fases. Primeiro, ele se identifica com a nossa humanidade. Por isso que as genealogias estão na Bíblia. Você vai perceber que lá no livro de Mateus existe uma genealogia. No livro de João, no livro de Lucas, no Gênesis. Essas genealogias estão para mostrar que Deus é fiel no cumprimento da sua promessa à raça humana. Então, o Cristo ele vem da descendência de Davi. E quando ele chega diante desde Abraão se suscita lá, Abraão gerou e vem vindo até o final, onde desemboca na pessoa de Cristo, está dizendo que ele veio para se identificar com o ser humano. Ele é humano, 100% um Deus, 100% humano, mas também 100% divino, sem nenhum tipo de contaminação ou de pecado. Então a primeira identificação é que você tem que se identificar com quem você vive. Se identifique com a sua esposa, se identifique com seus filhos. Entenda que a sua briga e o seu conflito não são contra eles, mas sim contra principados. Aí Paulo fala dos principados deste mundo tenebroso. Cristo se identifica primeiro, depois ele se sacrifica. Esta etapa do sacrifício é uma fase do ministério de Cristo na terra. Quando ele oferece-se como sacrifício, ele dá a sua própria vida em resgate de milhões de almas, né, que somos nós, e que você está incluído nesta promessa redentiva. Então o ministério de sacrifício de Cristo é perfeito, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas na sequência, após este ministério do sacrifício, esta fase, ele então se ajusta ao que Deus determinou para que ele seja. Cristo é o nosso intercessor. A Bíblia diz que ele é o nosso sumo sacerdote. E Pedro, se identificando com essa realidade, ele diz assim: vós sois sacerdócio real. 1 Pedro 2, 19 ou 9, fala sobre isso. Vós sois sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Então, nossas orações fazem a diferença neste mundo tenebroso. Então, quando você se identifica, você tem lágrimas nos olhos. Nós ficamos assim imbuídos de uma convicção de que você que está aí do outro lado, recebendo a oração, que você pode ter certeza, convicção, de que isso aqui não é reza, não é mandiga. Isso aqui é busca de Deus vivo. Os verdadeiros adoradores do Pai o adorarão em espírito e em verdade. Jesus dizia à mulher samaritana: haverá um tempo em que não é no Monte Moriá, não é no monte do templo é que se buscará Deus, mas os verdadeiros adoradores do Pai o encontrarão em espírito e em verdade. E chegou esse tempo, o tempo que nós temos um sumo sacerdote que ele se compadece de nós. Você veja que Estevão, quando estava na guerra e no conflito armado do mundo espiritual, que ele foi torturado, foi apedrejado, a primeira coisa que ele viu foi o Cristo de pé à direita do Pai, a visão celestial que ele teve, dizendo: Deus estava no controle de todas as coisas.
E quando você cita aquela promessa, e pisarão serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, te coloca dentro de você uma autoridade espiritual para combater e desfazer este mal. Por isso que a Bíblia diz, não vos conformeis com este mundo, mas transformai pela renovação da vossa mente. Deus nos coloca como intercessores. Então eu tenho certeza e convicção de que quando você insiste, quando você pede... Olha, interessante essa palavra que nós lemos aqui, de Lucas, quando diz assim, pedi e recebereis. É Mateus 7,7. Mateus 7,7. Pedi e recebereis. Lucas também acho que diz também alguma fala. coisa. Pedi e recebereis. Batei. Né? Ele diz em pedir, olha que coisa interessante, pedir, buscar e bater. São 3 tipos de situações. A petição é uma prece, é uma oração, é uma busca. É quando eu coloco a minha alma em reflexão com a sinergia divina do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando nós estamos em unidade, quando estamos juntos. Por isso que o Salmo 133 fala daquela promessa, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. É como aquele óleo precioso que cai sobre a cabeça de Arão, pela sua barba, pela hora dos seus vestidos. Está falando desta unção libertadora. Não é? Então, o Cristo na pessoa de Arão ali representa o Cristo, que o Espírito Santo vem sobre a cabeça, cadeia apostólica, depois vem pela barba, o caráter apostólico, né? A primeira igreja que surge no tempo através da sinergia da força da evangelizadora dos apóstolos. Na sequência vem pelos seus vestidos, a igreja no decorrer dos séculos, pela orla dos seus vestidos, a igreja do presente século. Então, o Cristo está presente hoje através da unção do seu Espírito, para nos dar autoridade para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo. Usando essa metáfora de répteis violentos e venenosos, dizendo que nós estamos neste mundo pegajoso. Portanto, nós temos unção libertadora também, não somente resposta de orações, mas também arma, para que nós possamos resistir. Como diz o apóstolo Paulo, ele fala de exército. Nós estamos lutando contra principados, contra potestades, contra forças operosas do mal. As armas que eles utilizam contra nós são os dardos inflamados do inimigo. São setas, calúnias, difamações, perseguições e tantas outras coisas que nos atingem, doenças, pestes. Mas a estratégia que Deus nos dá, nós temos que entender que o diabo arma ciladas, e não é todo dia que ele perturba, ele escolhe um dia, não que ele não dá tréguas. O Salmo 56 fala exatamente desta perseguição. Ele diz assim que o inimigo tem misericórdia de mim, ó Deus, pois os homens procuram devorar-me, todo dia estão sempre me oprimindo. Olha, Davi não tinha noção ainda do que estes homens estavam sendo influenciados por esses poderes das trevas, porque ele, como um rei guerreiro, vivia absorvendo esses ataques. Então ele fala do inimigo que durante todo o dia, olha que coisa interessante, o verso 6, ajuntam-se, escondem-se, espionam os meus passos, como aguardando a minha morte. Rejeita-os por causa da sua iniquidade, e Deus derruba os povos na sua ira. Está falando que o inimigo, ele preparava uma armadilha. Então, olha, percebe o outro versículo aqui do Salmo 56, que diz assim: registra as minhas aflições, põe as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas no seu livro? Quando eu a ti clamar, os meus inimigos retrocederão. Por meio disto saberei que Deus está comigo. Em Deus cuja palavra eu louvo, o Senhor cuja palavra eu louvo. Em Deus ponho a minha confiança, não temerei que me pode fazer o homem. Estou sob os votos que fiz a Deus, eu te oferecerei ações de graças, pois tu livraste a minha alma da morte, como também os meus pés que tropeçarem, para que eu ande diante de Deus na luz da vida. Falando da perseguição, Davi tem confiança inabalável em Deus, porque o inimigo, ele é assim, ele é astuto, mas tem uma coisa que a gente tem que compreender. Para esta guerra, Deus nos dá suas armaduras.
Diz a Bíblia, no livro de Efésios, capítulo revestivos, Efésios 6, a partir do versículo 11, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Você estava falando em lugares sagrados, lugares de atmosfera de fé. Uhum. Esses lugares, o lar é um lugar celestial. Aliás, o lar é um dos lugares mais afetados por este ataque das trevas. Portanto, nós temos que entender que a nossa arma, por isso que ele fala de uma armadura. Tomem, portanto, toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Perceba que existe um dia mau. E aqui no Salmo 56 diz assim: eles me armam as ciladas todo o dia. Não está falando de todo dia. Está todo o dia. Nós vemos um artigo definido aqui. Uhum. Existe um dia em que ele se especializa. Hoje eu vou pegar esse sujeito, né? Hoje eu vou atingi-lo. Mas quando você não tem aquele dia que você parece que o inferno se levantou contra você, o conflito veio sobre a sua vida, e que você parece que nada dá certo, esse é o dia que você tem que se revestir da armadura de Deus. Portanto, não é a sua armadura, o capacete da salvação, a convicção de que você é filho de Deus e que você está dentro do propósito divino. Receba toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, fiquem firmes. Estai, pois, firmes tendo. Agora ele fala: calçados os pés na preparação do Evangelho da paz, sabendo que eu estou seguindo as trilhas do Evangelho, estou caminhando. Isto é a sandália do Evangelho. Quando você caminha de acordo com o ritmo divino, dentro da proposta de Deus. E diz assim: tomando sobretudo o capacete da salvação, vestido a couraça da justiça. É importante que tanto a justiça divina como a salvação, a certeza da nossa salvação, redenção, e a nossa própria santificação é fruto da graça de Deus. Então, a couraça da justiça significa que a justiça dele, o fato de eu estar sendo santificado pelo poder do seu sangue, além de ter o perdão dos meus pecados, Deus olha em mim como se eu nunca tivesse cometido pecado. Ele vê a justiça de Cristo em mim. Essa que é a grande convicção. E o diabo, ele tenta atravessar essa couraça da justiça, através das suas setas malignas, tentando fazer com que você não preste atenção na palavra, não compreenda nada sobre o assunto, para que você seja afligido pela culpa, pelos problemas da sua humanidade, porque nós temos esta carcaça da carne, né? Vivemos este conflito imperioso, mas o nosso espírito renasceu. Nós somos uma nova criação em Cristo. Por isso que a Bíblia diz: se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, as velhas coisas se passaram e tudo se faz novo. Então essa couraça da justiça, calçada os pés com a preparação do Evangelho, tomando sobretudo, olha, até a proteção, que é o escudo da fé, que estas setas que é lançadas pelo inimigo, neste momento você tem o escudo da fé, embraçando o escudo da fé, para que vocês possam apagar todos os dardos inflamados, aquelas setas incendiárias que os romanos jogavam nas fortalezas para destruição e queimar, que aquilo ali pegava fogo e criava uma confusão. Diz a mesma forma, esses dardos inflamados do inimigo, ele diz: coloque o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda oração e súplicas, no Espírito, e vigiando nisso toda a perseverança e súplica por todos os santos. Quando você lê esta promessa de Deus, isso me lembra, por exemplo, uma resolução de Jonathan Edwards, o grande avivalista do século XIX, quando Jonathan Edwards fez algumas resoluções. E uma delas foi a seguinte:
eu não vou perder tempo com nada que não me ocupe os meus pensamentos com a obra de Deus. Eu não vou gastar meu tempo em frivolidades, não vou ocupar o meu tempo todo. É isso que é oração e súplicas. Quando Paulo fala de orar sem cessar, não está se reportando que você tem que ficar 24 horas de joelhos todo dia orando, porque é nosso costume dobrar joelhos, num sentido de humildade diante de Deus. Mas esse orar sem cessar, é estar com a sua mente impregnada pela palavra de Deus, né? É como uma esponja cheia de água, onde bate sai água. Então nós absorvemos a palavra de Deus para que a palavra não fiquemos encharcados por ela, dominados, mente e corações. Você está lavando a sua louça, está cantando um louvor, se você está vivendo um momento tempestuoso, está com a sua palavra de Deus na mente, no coração, isto te deixa imune contra esses dardos inflamados. E isso é maravilhoso, porque nós vamos entender e compreender aquilo que Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Graças a Deus. Olha, e interessante também aqui em Efésios, ainda no verso 17 de capítulo 6, ele fala: e tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Quer dizer, a importância dos filhos e filhas de Deus, do cristão, aquele que quer caminhar com Jesus, ler esse sagrado manual que é a Bíblia, meditar nela, acompanhar. É o que a gente está fazendo aqui numa linguagem assim, tentando ser objetivo. E enquanto o senhor estava falando aqui do Salmo, eu percebi aqui, por exemplo, no verso 10 do Salmo 56, Davi, ele diz assim: em Deus louvarei a sua palavra, no Senhor louvarei a sua palavra. Em Deus tenho colocado a minha confiança, não temerei o que me possa fazer o homem. Quer dizer, então ele tinha a palavra de Deus, né? Ele próprio diz em outro salmo: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti, que é uma outra coisa, mas é você também cuidar da sua espiritualidade, da sua fidelidade a Deus. E dentro desse campo que está sendo falado hoje de batalha, pode ser também, por exemplo, às vezes a gente recebe alguns pais pedindo oração para a família, para os filhos, e alguns dizem assim: puxa, onde foi que eu errei? Porque eu criei tão certinho meu filho, minha filha. Então, não quer dizer que seja isso, mas em alguns casos é esse lado, né? O inimigo achou uma brecha e ele tenta ali destruir aquela família, aquele lar ali, né? Quando você lê Efésios capítulo 6, bem no início ali, Paulo está falando exatamente que os filhos devem ser obedientes aos pais. Capítulo 6. E na sequência diz também que os pais não devem irritar os seus filhos. Então, o que na verdade é que tem que existir uma certa condescendência dos próprios pais, né? Equilíbrio, compreender o momento do seu filho, porque batalha espiritual não é contra teu filho que você luta, não é contra teu marido que está com problema, sua esposa que está com problema. Você tem que entender que através disso há um conflito. E a oração, a espada do Espírito, aquilo que Davi fala: eu te louvo na sua palavra, porque a palavra de Deus ela nos imuniza contra esses dardos inflamados. Então a palavra de Deus, ela é abraçando isso pela fé, que é o escudo da fé. A fé é o escudo, é aquilo que te protege, né, desses dardos inflamados. Mas a palavra é a espada que você ataca o inimigo. Por isso que Jesus disse: está escrito. Ele enfrentou o inimigo dizendo: não tem conversa, está escrito. E da mesma forma, o que está escrito é oráculo divino. Está escrito e pronto, Deus não vai mudar a sua palavra. Eu gosto muito da palavra quando ela é pregada na autenticidade. Você não fica tentando enfeitar o pavão, usando assim porque o pavão é um bicho bonito por si só. Qualquer tipo de pendente ou brinco nele ficaria estranho. O pavão é bonito por excelência. Então não adianta você querer inventar coisas. Hoje nós estamos vivendo um momento que pregadores, entre aspas, estão se utilizando de fábulas, né? Para que a nossa luta, a nossa dinâmica, nós não precisamos de ajuda da autoajuda, no sentido, porque na carne humana não existe nada de bom, né? Maldito é o homem que confia no seu ego, na força do seu braço.
Então, nós não precisamos dessa autoajuda pela neurolinguística. Tudo isso é bom, tem o seu momento, mas não é a essência para a batalha. A essência para a batalha é a ajuda do alto. Dentro dessa visão aí que o senhor fala desse trecho aí, realmente o tal do autoajuda, ela ajuda, mas ela não consola, ela não anima, porque você precisa do Espírito Santo. Exatamente. Então ela pode te ajudar numa linguagem técnica de você resolver um problema e tal, mas no fundo, se a pessoa não tiver um encontro com Jesus, essa autoajuda vai passar e ela vai ver que está sozinha. A autoajuda tem a sua performance na psicologia, né? A neurolinguística trabalha muito essa questão, porque às vezes a pessoa precisa se animar um pouco, receber aquele tapinha nas costas, aquele empurrãozinho para a vida dela. É um tranco. É um tranco, né? Até a crença exige isso de você, né? Você precisa crer. Existe a tempestade da crença, porque você fica ali achando, mas será que Deus vai me ouvir? Não, mas quando você trabalha a batalha espiritual dentro das armas que Paulo coloca, tendo como exemplo a armadura romana, pode ter certeza. Um soldado romano defendia 4 metros quadrados do seu terreno. E ele era imbatível nessa guerra. Ele era treinado, um soldado treinado. Como cristãos, nós temos também que estar defendendo esse espaço, nesses lugares celestiais, porque é ali que atua o inimigo, e através da Bíblia, da palavra de Deus, enfrentar e pisar mesmo, e determinar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo. Você vê que a igreja de Filadélfia recebeu uma promessa de Deus maravilhosa, porque Exato. É a única carta do Apocalipse que a igreja ali não tem uma exortação, porque era uma igreja santificada. Eu coloco diante de ti portas abertas. Amém. Eu sou aquele que abre, e quando eu abro ninguém fecha, e quando eu fecho ninguém abre. Está falando de autoridade espiritual. Autoridade. Né? Interessante esse texto aqui que eu estava contando até ontem no jantar familiar na nossa casa, e compartilhando com o genro, com os filhos ali, justamente sobre isso aqui. Eu contando a minha história para eles, né? Porque é importante você contar a sua história dos seus filhos, você deixar o seu legado ali. E eu falando justamente num período que eu era casado ali, mais um ano e pouquinho, eu era recém-casado, e trabalhando numa certa empresa, e ali aparentemente eu estava enfrentando algumas batalhas ali. Na realidade era uma batalha que não estava vendendo bem, a coisa era um período de vacas magras, estava difícil algumas coisas, mas Deus com a gente ali. Eu me lembro que, e os proprietários daquela empresa, eles eram cristãos, até congregavam com a gente, o senhor conhece esse casal, e eu me lembro muito bem que eu estava num momento assim, e ela percebeu que eu estava triste, e ela disse para mim assim, no caso seria a minha patroa, né, mulher do patrão, ela disse assim: Edson, eu tenho uma palavra de Deus para você. Ela disse assim: você não vai ficar muito tempo aqui na nossa empresa. Deus tem planos maiores para você. Você está aqui só como se fosse um momento transitório. E ela disse justamente, Deus mandou falar para você isso aqui. Apocalipse 3:8. Eu sei as tuas obras. Eis que de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Ela falou isso para mim. Podemos até falar o nome da irmã Lila, né? Uma mulher de fé, uma mulher querida, mulher né? de Deus, que está em São Paulo agora. Irmão Carlos, né? Inclusive foram meus padrinhos de casamento, o casal, eles foram padrinhos meus de casamento. Ela foi a primeira pessoa que me acolheu em Apucarana quando foi abrir igreja. Tá vendo? Ela era membro da igreja quadrangular de Campinas, se não me engano. E quando foi abrir igreja lá em Apucarana, ela foi a pessoa que me motivou, que me acolheu, que me ajudou, ela e o seu esposo Carlos Balieiro. Tá vendo? Então, quando o senhor fala isso, me vem à mente isso, quer dizer, então Deus falando ali, e eu me lembro dentro desse campo de batalha, eu me lembro ainda jovem, antes do casamento, trabalhava em uma outra empresa, e ali um dos patrões ali, ele não vou dar nome aqui em questão de uma prudência aqui, de uma ética, mas ele cultuava um certo Deus, aí, vamos assim dizer, né? Não o Deus que a gente crê, né, em Jesus, né? E ele tinha um cliente que vendia produtos, né, de incenso, aquela coisa toda, e fazíamos a contabilidade dessa empresa. E um certo dia, esse empresário foi visitar o nosso escritório. E naquela ocasião, nós tínhamos lá, acho que uns 15 funcionários, e eu era o mais novo de todos ali. E daí eu lembro que o patrão pediu para que ele fosse em cada mesa lá fazer algum ritual, né? Ele mexia com essas coisas. E daí ele foi em cada mesa. E eu não sabia de nada até então, fiquei sabendo depois. Quando chegou na minha mesa, a minha única... ele passou direto, ele não passou. Ele não fez nada ali, ele passou direto. Daí eu fiquei sabendo, me contaram, eu entendi a jogada ali.
e o rapaz disse para ele, ó, naquele rapaz ali, ela não precisa, ele tem uma luz muito forte, que ele não teve nem como chegar ali perto. Você vê o poder de Deus, estamos falando de batalha, né? Então quem é revestido com a palavra de Deus, com o sangue de Jesus, está firmado na fé, você tem uma luz, uma proteção tremenda. Com certeza. O cristão, eu sempre comparo como um elefante amarrado a um tambor de circo. Não sabe a força que tem, mas está condicionado àquelas lutas, àqueles problemas e situações, mas é muito maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Então nós devemos não ficar atados por causa desta opressão de estar vendo estas coisas terrenas que, por mais que elas nos perturbam. Sim. Tá? Porque estamos vivendo neste mundo tenebroso e aquilo que os nossos olhos enxergam às vezes são barreiras intransponíveis. E Jesus se utiliza de uma metáfora da remoção de montes. Mesmo que seu problema seja como uma montanha, dirá a este monte, salta para dentro do mar, e assim sucederá. Não é que Deus nos chame para remover situações geográficas estáveis. Você não vai ficar dizendo para a montanha, pula para dentro do mar. Está falando de forma metafórica, ou seja, quando você estiver tendo um problema, uma dificuldade que parece do tamanho de uma montanha, irremovível, fixa, se você tiver fé, você vai dizer a esta montanha, salta para dentro do mar, ou seja, esses obstáculos serão removidos. É como o sepulcro de Lázaro. Tirai a pedra, tirem a pedra para você ver o milagre que Deus vai fazer. Então remova estas situações difíceis e confie. E assim você não será abalado. Amém. Quero deixar aqui alguns textos aqui, por exemplo, um deles, Provérbios 4:23, diz: acima de tudo, guarde seu coração, pois tudo o que você faz flui dele. Tem tudo a ver com isso que a gente está falando, porque se o teu coração está com a palavra de Deus, o seu coração, mente, está enraizado na palavra, você não fica com medo, não tem aquele medo obsessivo que a gente vê hoje em dia. Muitas pessoas estão ficando num pânico, num medo, mas você está na palavra, está na fé, você tem a segurança de Jesus, você tem as promessas de Deus e você está andando nesse caminho. Aí o outro texto que eu quero deixar aqui, Mateus 15:18, diz: mas as coisas que saem da boca de uma pessoa vêm do coração e a definem. Quer dizer, em outra Bíblia diz assim que a boca fala daquilo que está cheio o coração. Então, queridos e queridas, nós vamos encerrar esse momento aqui tão gostoso. Nós já fizemos a oração, às 9 da manhã fizemos a primeira oração, agora vai ser uma oração um pouco mais curta, concluindo esta palavra de hoje, mas estamos falando aqui justamente para você abençoar o seu lar. Aprenda, pai, mãe, você que está nos ouvindo agora, a abençoar o seu lar, a sua casa, a sua família. O pastor que sempre nos discipulou, o pastor Pedro que está do meu lado aqui, e a gente sabe que o lugar mais sagrado para a gente é o nosso lar, é a nossa casa. É a nossa casa, neste lugar, porque pastor Pedro, às vezes, infelizmente, muitas pessoas usam a casa como um hotel, né? Um hotel só para dormir, não é? E agora, com aqueles que têm que trabalhar em casa, ele dorme e ainda tem que trabalhar em casa, mas às vezes não tem a paz que a gente está falando aqui, né? Sim, eu até gostaria de dar uma dica, vou dar uma dica aqui rapidinho, que você entenda que revestir-se da armadura de Deus significa cinto, lombos cingidos, tenha compromisso com a Bíblia, compromisso com a verdade, calça os evangelho, as sandálias do evangelho, caráter de Cristo, tem o escudo da fé, que Jesus é o meu escudo, né? Capacete da salvação, convicção da salvação, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Tendo feito isso, fique firme, está em prontidão, vigiai e orai. Fique encharcado pela palavra de Deus, que qualquer situação da sua vida, não perca tempo com frivolidades, vigie e tenha certeza que a vitória é nossa. Amém, graças a Deus. Queridos, esperamos que esta palavra tenha edificado você, lembrando que o que nós acabamos de falar, o pastor aqui falou, se você não vai guardar tudo de uma vez, mas vai ficar gravado ali no canal no YouTube, você pode ouvir outras vezes e até mesmo recomendar para outras pessoas, tá bom? Já então vamos encerrar com a oração, mas as considerações finais, pastor Pedro, agradeço o seu apoio, sua participação, no seu caso é a sua estreia aqui nesse horário mais amplo, né? Mas, na medida do possível, o senhor é bem-vindo aqui às sextas-feiras. Eu sempre digo, existem momentos que são oportunidades que Deus nos dá, e eu considero isso uma oportunidade de poder estar com vocês,
aqui nestes dias de sexta-feira para juntos meditarmos na Palavra de Deus. Um grande abraço a todos que estão me ouvindo e que o programa Agindo Deus, Quem Impedirá, seja uma convicção real na sua vida, na ação divina pela Palavra de Deus. Amém. Gente, antes eu quero encerrar com uma breve oração junto com o pastor aqui, mas eu quero agradecer a você que tem apoiado o nosso ministério aqui da Palavra, do ensino, o Ministério do Rádio, o Ministério da Comunicação da Palavra. E falando em comunicação da Palavra, tem aqui um texto bacana. Mateus 10, versos 7 e 8 diz: E proclame enquanto prosseguir, dizendo: O reino dos céus está próximo. Cure os enfermos, ressuscite os mortos, purifique os leprosos, expulse demônios. Você recebeu sem pagar, dar sem remuneração. De graça recebeste, de graças dai, né? Então é muito bacana esse texto aqui, essa palavra proclamar, né, neste versículo aqui, traduz em proclamar em voz alta, como arautos. E o rádio tem tudo a ver com isso, né? Tem tudo a ver com rádio, isso. Internet, né? É o oráculo de Deus decretando vitórias em milhares de pessoas que estão nos ouvindo neste momento. Então, e você que nos apoia através de uma oferta voluntária, uma oferta mensal, conforme a sua possibilidade, você está proporcionando isso. E graças a Deus, no final agora desse ano, permitindo Deus, a gente vai completar um ciclo de 16 anos só aqui pela Marumbi. E foi graças a Deus, a esse ministério que Deus nos deu para fazer isso, e ao seu apoio. Você que semeou, tem semeado, não importa o valor, o importante é que você está ajudando. Então, você está ajudando, você está dizendo: pastores, continue fazendo aí. A gente não sabe falar o que vocês falam aí, mas vamos ajudar através da oferta. É bem isso, né? Comunicando paz em Cristo para os lares que estão em sintonia agora. Que você tenha um fim de semana excelente e que tenha uma semana de resguardo, né? Fique na presença de Deus vigilante. Amém. E o mês que vem a gente volta, porque hoje termina aqui pela Marumbi AM, é o último programa. Vamos encerrar com uma breve oração. Pai, quero te agradecer pela vida do pastor Pedro, que está com a gente aqui nesta manhã especial. Agradecer pela palavra que nos edificou e certamente está edificando milhares e milhares de pessoas. E onde chegar esta palavra, seja pelo rádio, pela internet, pelo nosso canal no YouTube, seja bênção para as famílias. E todos que ouvirem possam entender o significado do ensinamento de hoje, Pai. Abençoa o nosso final de semana e todos que estarão viajando. Muitos ouvintes pedindo oração porque vão viajar. Proteja, livre de todo mal, proteja as estradas do Brasil, aqueles que viajam de ônibus, com seu carro, outros de avião. Protegei todo o território nacional brasileiro. Que a tua graça, favor e misericórdia seja sobre todas as famílias que nos ouvem. Abençoa a vida econômica e financeira e profissional. Portas financeiras venham a se abrir, novos empregos, novos negócios. Abençoa o empresário, o profissional liberal, o autônomo, o trabalhador, o aposentado e todos que nos apoiam também sejam ricamente abençoados e prósperos. Em nome de Jesus. Amém. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, Quem Impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Gente querida, um grande abraço, um abraço para o Maurício que está aqui com a gente na Rádio Na Técnica. Pastor Pedro, obrigado mais uma vez e permitindo Deus até o mês que vem. Mas você que está aqui com a gente aqui às 18h15 tem a oração da noite. Eu falo oração da noite às 18h15 e geralmente tem outros programas avulso aí que está indo no ar aí pela Marumbi. A gente agradece demais o seu apoio, pastor. Um grande abraço a todos e que Deus abençoe. Eu voltarei com vocês sexta-feira que vem. Amém. Um abraço, queridos. Um abraço. O choro, o medo, as pedras e solidão. Somos entregues à morte todo dia, por amor a ti. Somos a geração que se levanta e nunca vai. Nunca, eu sou truco da vida da luta real. Eu verei minha vitória gloriosa no final. Somos entregues à morte todo dia, por amor a ti. Sei que tá nessa batalha protegido, cai ao meu, é direito ou à esquerda.
Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, estaremos sempre neste horário, abençoando a sua vida.